emissora leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Deus tem que livrar o mundo e diz: a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Uma certa vez Jesus Cristo, para uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação.
que julgar o mundo impio. Por isso, em Apocalipse, capítulo 1, nós vemos ali acesso para a glória do Senhor Jesus Cristo. O profeta desta era mostra esse quadro de uma maneira muito bonita, muito simples e esclarecedora. João mostra Jesus com aquela cabeleira branca, os pés de bronze e outras características de um juiz. E nas 7 eras da igreja, o profeta de Deus mostra que ali não tem aquele olhar atento, mãos, chorando pelo Jerusalém, pedindo ao Pai para perdoar. Ali agora ele é juiz. Existe uma linha entre a graça, a misericórdia e o juízo. Enquanto a pessoa está no lado da graça, da misericórdia, é claro que não tem atravessado a linha da misericórdia, ela erra, ela é perdoada, ela torna a errar, torna-se perdoada, perdão constante, porque nós erramos também constantemente. Mas quando a pessoa abusa da graça, aí já o quadro modifica. O abuso da graça pisa no sangue de Jesus Cristo e entra por doutrinas que, na verdade, qualificam a Deus como instrumento, um objeto de interpretação humana, de caprichos humanos, de interesses pessoais, políticos, difamatórios. Todos eles optam pelo ministério da difamação, com razão ou sem razão. Todo difamador tem razão. Todos que murmuraram no deserto tinham razão para murmurar. E, no entanto, atravessaram a linha da misericórdia. E uma vez, atravessando a linha da misericórdia, só resta o juízo. O profeta de Deus, falando sobre Raabe, a meretriz, assim chamada na Bíblia, ele diz: ela pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. É aí onde meretrizes, ladrões, publicanos, pecadores são salvos e puritanos se perdem, são levados à condenação, ao julgamento. Ainda o profeta desta era diz: fique meu corpo pedacinho, me queime com enxofre, faça de mim ou comigo toda sorte de mutilação, mas não me deixe encarar o julgamento do trono branco. Ele sabia realmente o que significa o julgamento do trono branco. As coisas hoje podem passar como que impunes,
injustiças na política, nas autoridades, no domínio próprio das coisas, de terras, fazendas, propriedades, fazem injustiça ao órfão, à viúva, ao pobre, tomam deles o que eles têm, criam terras, mas eles devem saber de uma coisa, que eles vão encarar o julgamento do trono branco. Aí não tem padrinho, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem cultura, nada que possa valer a Deus. Agora é você diante do trono. Aí você vai culpar o marido vai culpar a mulher vai culpar aquele homem com quem ela se enredou, o homem vai culpar aquela mulher, e uns culpando os outros? Não. Cada um responderá por si mesmo diante do trono branco. Cada qual responderá pelos seus atos. Aqui pode-se denigrir, pode-se passar por vítima, tudo isso pode acontecer. Como eles dizem, pode dar a volta, passar por cima e vencer. Mas lá não. Lá ninguém vence um ao outro com argumentos, com injustiça, com nervosismo, com temperamento, com armas, com dinheiro, com política, nada. Por isso que ele disse, não me deixe, eu não quero comparecer diante do julgamento do trono branco. Agora, bem entendido, ele não queria, não quer comparecer para ser julgado. Porque a noiva, como rainha, estará com o rei julgando. Até mesmo os anjos serão julgados por ela. Então, quando você é injustiçado, encomende isso a Deus e ore por aquela pobre alma, porque ela vai te encarar no dia do julgamento do trono branco. Há pessoas que fazem questão de levar as questões para o trono branco. Não querem perdoar, então vai ficar lá no trono branco. Não perdoam dívidas, depois perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá bem, minha filha, você vai levar isso para o trono branco, com toda a sua razão, com todo o seu sentimentalismo e tudo mais. Aí, meu filho, você vai levar isso para o trono branco? Você tem que dizer, não, eu não quero questão. Eu não quero contenda. Eu não quero porfia. Quero me tomar a capa, eu dou a túnica também. E pronto, porque eu não quero levar essa demanda, essa questão para o trono branco. Porque tem problemas que só vão ser julgados, resolvidos no trono branco. Há um julgamento. Deus vai julgar este mundo. E Ele não vai julgar através da minha consciência, através da sua consciência. Aí então é onde o profeta afirma: Deus haverá de julgar o mundo um dia. E através de quem Ele vai julgar? É através da Igreja Católica. Aí então, o que será das outras igrejas? Vai julgar através dos protestantes? E o que será da católica? Vai julgar através da metodista? E o que será da presbiteriana? Porque todas elas são diferentes uma das outras.
tinha algo em comum, que a doutrina da Santíssima Trindade. Isso eles têm em comum até mesmo com a Igreja Romana, como já afirmou o Papa. Então, se Deus for julgar o mundo, porque Ele vai julgar através do protestante, do mundo protestante. Então, o que será dos católicos, dos espíritas, dos demais? Todos estarão perdidos. Porque somente eles estarão com a verdade. Porque só através da verdade é que Deus julgará o mundo. Mas a Bíblia diz, a Bíblia responde, a Bíblia fala através de quem o mundo será julgado. Mas a Bíblia diz que Ele julgará o mundo através de Jesus Cristo. Aí você vai lembrar de Davi, ele tinha 3 sentenças para escolher uma delas. Ele disse: deixe-me cair nas mãos de Deus e enfrentar um julgamento temporário aqui. Porque a noiva de Cristo purga realmente. É composta de pessoas humanas sujeitas às mesmas paixões que os outros. Mas ela purgará aqui. Foi o que aconteceu com ele. Porque lá ela não tem nada contra ela. É uma dívida paga. Ela não tem sequer um pecado para ser resolvido lá. Porque ela resolveu tudo aqui. Do lado da graça, do lado da misericórdia, do lado do Calvário, do lado do sangue. Chega ao ponto até de desprezar o sangue. Deus então julgará através de sua palavra. Afirma o profeta na mensagem à peça das trombetas. Deus julgará o mundo através de sua palavra, porque será através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra, é o Verbo que se fez carne. E sua esposa, a rainha, então, que não é para a igreja a rainha do céu, de organização humana. A rainha do céu é a esposa do Cordeiro, é a esposa de Jesus Cristo, a qual tomou o seu nome aqui na terra, viveu por ele, honrou o seu nome, carregou uma aliança com ele, um diadema com ele, um pacto com ele. Essa é a rainha do céu. Aleluia. E o profeta de Deus chega a dizer que esta é a noiva palavra. Então o mundo será julgado através dela. Porque quando você vai julgar alguém aqui, eles dizem, tem um dedo indicador apontado para o réu. O polegar está apontando para o céu. E 3 dedos estão apontando para si próprio. Julgando e sendo julgado. Por isso Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Julgando pela aparência,
Veja aí Mateus 7. Tira o arqueiro do teu olho, a trave do teu olho. Pessoas que se colocam como as únicas verdadeiras da terra. Todo sistema organizado tem se afastado dessa palavra. E tem uma coisa, você há de ouvir, que sem proceder dessa forma, jamais existiria um credo, um dogma. Tem que se afastar da palavra, tem que se estagnar para virar um sistema dirigido por homem, dizendo para Deus o que ele tem que fazer, ordenando a Deus, como eles estão fazendo, até para curar o doente. As orações que nós ouvimos, a maior parte, é dando ordem para Jesus curar, cobrando a palavra de Jesus, cobrando a promessa de Jesus. São falsos cristos, falsos discípulos. Mas você, nessas alturas, tem tomado o julgamento da palavra, mulher, que se olha no espelho de Deus e cuida de si própria. Porque você já viu que é você quem vai prestar conta de você. Cada um prestará conta de si próprio. Você, homem que tem se julgado pelo espelho da palavra, não resista. Não resista. Você que sempre se encontra em estado reprovável, reprovando-se a si mesmo, dizendo: miserável homem que sou, dizendo: a ordem que eu tenho sou eu, não aceito, eu não faço, eu isso, eu aquilo. Ah, você está diante da graça, você está vivendo a graça. Jesus disse que aquele publicano que bateu no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, não ousando nem mesmo levantar a sua cabeça, ele caiu na graça, na misericórdia, enquanto que o fariseu, condenando ao outro, se justificando a si próprio, estava perdido. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque você está vivendo do lado da graça. Você não rejeitou a graça, não rejeitou a mensagem da misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, você está à festa da Deus. Amém. Amém.
E ele sabia que ele era justificado. It was a gift. It was a gift for the people. Not for Job, but for the people. Isto era um dom para o povo, não para Jó, mas para o povo. That's what all divine gifts are, to serve God's people with. É para isso que todos os dons divinos são, para servir ao povo de Deus. Everybody's not ordered to be a prophet. Não são todos ordenados a ser um profeta. All of them not ordered to be pray for the sick. Todos vocês não são ordenados a orar pelos enfermos. All of them not ordered to be pastors and so forth. Nem todos são ordenados a serem pastores e assim por diante. But it's a channel that God has opened to them. Mas é um canal que Deus lhes tem aberto. And as we had this morning in the lesson, one man has no business deviating in the next man's channel. E mesmo como tivemos nesta manhã, na lição, que homem nenhum tem o direito de se desviar para o canal do próximo. No matter how inspired, how much it seems, how well. Não importa quão inspirado, ou quanto isto pareça, quão bem. How many's at the meeting this morning? Let's see your hand. See? Quantos estavam na reunião nesta manhã? Deixe-nos ver sua mão. Estão vendo? See, you cannot. There's David just as inspired as he could be. All the people shouting and glorifying God for a reason that seemed exactly Scripture. But he was a wrong person. Estão vendo? Você não pode. Aí está Davi, simplesmente tão inspirado quanto ele poderia estar. Todo o povo gritando e glorificando a Deus por uma razão que parecia exatamente escriturística. Mas ele era a pessoa errada. That inspiration should have come to Nathan, not David. See? Aquela inspiração deveria chegar a Natã, não a Davi. Veja. He never even consulted Nathan. You see what happened? Ele nem mesmo consultou a Natã. Você viu o que aconteceu? God said he does nothing until he reveals it to his servants, the prophets. Veja, nós temos... Deus disse que ele não faz nada até que ele revele isto a seus servos, os profetas. And Job was this prophet in this day. E Jó era este profeta neste dia. Now, only thing God had done to Job was always give him wisdom and his word and inspiration. He could get no inspiration. Agora, a única coisa que Deus fez para Jó, o que sempre lhe deu sabedoria e sua palavra e inspiração, ele não poderia obter nenhuma inspiração. But he knowed all of his mechanics. He had offered the burnt offering. He had done everything he knew to do was right, but he couldn't get a word from God. Mas ele conhecia toda a sua mecânica. Ele tinha oferecido o holocausto, ele tinha feito tudo o que ele sabia fazer, que era certo, mas ele não pôde obter uma palavra de Deus. But the devil couldn't move him. There you are. Mas o diabo não podia movê-lo. Aí está você. Now there you are when you're prayed for. Aí está você quando recebe oração. You don't have to run back through a line or go let somebody else pray for you. Você não precisa voltar correndo para a fila ou deixar que outra pessoa ore por você. When you know you've done exactly what God told you to do, see? Then wait for that channel of inspiration to open up to you. Now I'm healed. Quando você sabe que fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer, está vendo? Então espere aquele canal de inspiração se abrir para você e agora estou curado. When it drops in there, that's all over. Tu cai ali, então está tudo terminado. Oh, you don't need no prayer lines, nothing else. It's over. It's been revealed to you. See? Oh, você não precisa de fila de oração, nada mais. Está terminado. Isto lhe foi revelado. Está vendo? Just like the old prophet at the coming of the Lord Jesus. We find out it was revealed to him, the old sage, that he would not see death until he seen the Lord's Christ. Exatamente como o velho profeta na vinda do Senhor Jesus, nós descobrimos que isto lhe foi revelado, o velho sábio, que ele não veria a morte até ver o Cristo do Senhor. And he believed that. And he waited for it. E ele creu naquilo, e ele esperou por isto. And the people thought he was crazy. The old man had lost his mind. E o povo pensou que ele fosse louco, que o velho tinha perdido sua mente. But he still believed it. Nothing could shake him from it. He knew God had revealed it to him. Mas ele continuava crendo nisto. Nada podia abalá-lo e distanciá-lo disto.
Ele sabia que Deus lhe havia revelado isto, For the Bible said it was revealed to him by the Holy Ghost. pois a Bíblia diz: Boa noite com Jesus. Vamos fazer uma oração para a introdução ao nosso culto. Pai Celestial, Pai amado, muito obrigado por cada coisa que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que temos concedido, Senhor. E cultuar mais uma vez este culto nesta noite, Senhor. Deixando por cada coisa que é feito por nós, Senhor, pela presença dos nossos visitantes, Senhor. Por cada dom que está neste recinto, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa mexer a nossa alma com a sua palavra esta noite, Senhor. Que eu possa nos dar uma educação espiritual esta noite. Que eu possa continuar nos ajudando, abençoando. E te pedimos, Senhor, que eu possa falar através do pregador as palavras que tem na mente do Senhor, Senhor, para regozijar e edificar a nossa alma, Senhor. Pedimos que eu possa nos conceder mais uma vez, Senhor, o alimento espiritual desta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, peçamos por tudo, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino de número 166. Breve vem um grande dia. Breve vem um grande dia.
vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Vamos orar para esse pedido de oração. Se você tem um pedido no seu coração e quer consagrar a Jesus, levante a sua mão. Pai Celestial, Pai amado, Criador dos céus e da terra, agradecemos por cada coisa que tem feito por nós neste dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado pesca, ter nos dado sabedoria, ter nos dado proteção, ter nos dado saúde, Senhor. Por cada bênção, Senhor, que você tem constituído em nossas vidas, Senhor. Ó, Pai, vemos aqui te pedir, Senhor. O Senhor pode, Senhor, cumprir o desejo do coração de cada um, Senhor. Alguém que está em dificuldade, alguém que está enfermo, Senhor. Alguém que precisa de alguma luz, Senhor, para tal ato, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer parte com ele, Senhor. Que o Senhor possa seguir em cada passo desse pedido, Senhor. Que o Senhor possa continuar o abençoando, Senhor. Pedimos que o Senhor possa curar, Senhor. Porque o Senhor é o curador dos curadores, Senhor. O Senhor é médico dos médicos, Senhor. O Senhor é criador dos céus e da terra, Senhor. Uma doença, Senhor. Uma oportunidade não é nada, Senhor. O Senhor é rico, Senhor. É rico em abundância, Senhor. É rico, tem abundância, Senhor. Em desejo, Senhor. Pode cumprir qualquer desejo, qualquer pedido, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Ajudar os necessitados, Senhor. Estar com eles a cada momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pedimos por cada coisa que tem nós, Senhor. Que o Senhor possa ser para conosco, Senhor. Que o Senhor possa dar a cada um que está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, com tudo, Senhor. Amém. O Sr. José e sua família estão nos visitando aqui nessa noite. E tem mais uma visitante aqui também. Vamos levantar a mão para eles, dizendo: Deus abençoe e bem-vindo. Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Com toque do salmista querido, vamos receber o pregador desta noite, o evangelista Anderson Campos. Ler a Bíblia Sagrada.
lugar das escrituras que foram anunciadas? Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pai bendito e santo, o Senhor, ó Deus, é a nossa fonte de vida. Ó Senhor, Tu que nos trouxeste até aqui nesta noite. Ó Deus, sabemos que se depender deste corpo que é pecado, nós não sairíamos do lugar. Mas, movidos pelo Teu Espírito, pelo Teu grande amor, que nos salvou primeiro, ó Pai, sem antes nós sabermos o que seria de nós um dia, o Senhor primeiro nos amou e nos trouxe até aqui, antes mesmo de sermos manifestados neste mundo, neste tempo que estamos vivendo agora. E o Senhor, vendo tudo como Tu és onisciente, sabendo que um dia haveria de se manifestar cada um dos Teus filhos nesta era que estamos vivendo, que é a última, segundo a Tua palavra santa, aqui o Senhor nos trouxe hoje. Tu tem nos visto hoje aqui, ó Pai querido, e damos graças ao Senhor, porque o Senhor não nos viu num outro lugar, mas nos viu aqui na Tua casa, na Tua humilde casa, mas de onde vem o alimento espiritual verdadeiro que dá força e ânimo para nós prosseguirmos na jornada. Ó Deus, que maravilha! Obrigado, ó Deus, por cada pessoa presente aqui nesta noite, e que porventura poderão assistir a este culto que está sendo gravado, que possam ser alcançados pela graça celestial, pelas bênçãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, e também com perdão dos nossos muitos pecados. Amém. Graças a Deus. Amém.
temos hinos santos, hinos sacros, nos quais Deus pode ser louvado. E aqui, nesta mensagem que eu quero acompanhar com os irmãos, adoção, primeira parte, confronto de Efésios com Josué. Aqui no parágrafo 35, nós vamos discorrendo a mensagem, conforme o Espírito Santo nos dê liberdade, nos dê orientação. E a gente faz isso hoje e amanhã também. Demos continuidade, se assim o Senhor permitir. Vamos bem tranquilo para saber o que o Senhor tem hoje para nós. Agora, tenho tipificado isto como Josué. Se você observou, Israel foi trazido fora do Egito. E há 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito. O estágio seguinte foi o deserto. E o outro foi o estágio foi Canaã. Então veja, Egito foi o primeiro estágio da saída de Israel. O segundo foi passar pelo deserto. E o terceiro e último, o terceiro foi entrar em Canaã. Agora, Canaã não representa a era do milênio, pois o milênio será após a grande tribulação. O que nós estamos esperando hoje? Existe um evento mundial que está por vir. De certo está próximo, muito próximo. Assim como afirma o profeta desta era, o irmão Branham, esta é a coluna de fogo que livrou, juntamente com Moisés, o povo do Egito. E ela foi fotografada em 1950. Esta foto foi colorida. A original é preto e branco e está lá no Museu de Artes Religiosas em Washington. Foi periciada pelo agente do FBI e ele laudou isto, está documentado pelas mãos do agente do FBI, que documentou que esta é uma foto realmente verídica, verdadeira, sobrenatural, na qual um ser sobrenatural permitiu ser capturado pelo olho mecânico de uma câmera. E ela está lá no Washington DC, no Museu de Arte Religiosa. Então é para vindicar a mensagem que este homem, prometido na Bíblia Sagrada, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele veio introduzir uma mensagem. Esta mensagem, como João Batista introduziu com a sua mensagem Cristo, vindo na primeira vinda, assim, a mensagem dele, assim como a voz falou com ele, batizando. Vocês viram a foto que passou aqui, quando os hinos estavam sendo cantados? Ele estava batizando uma pessoa no rio, é o rio Ohio, em 1933, quando ele estava já na 17ª pessoa. Uma luz, ou seja, esta luz, brilhou no céu, e uma voz disse, assim como João Batista precursou, ou seja, veio antes, da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará, ou seja, virá antes da minha segunda vinda. E é certo que nós estamos aguardando isto. É o rapto da igreja. É o rapto daqueles que amam esta mensagem, daqueles que estão predestinados desde antes da fundação do mundo para crer. E aqui o milênio, ela fala que, o irmão Branham diz que Canaã não representava o milênio, porque depois do arrebatamento, haverá o arrebatamento por um destes dias. Um dia você vai piscar o olho pela última vez. E nós não sabemos quando vai ser isso. Um dia essa Bíblia será lida pela última vez, fechada a última vez.
Um dia esta porta da igreja vai se abrir a última vez. E um dia eu e você iremos piscar o olho a última vez. E nesta última piscada se dará o arrebatamento, onde os santos que morreram crendo nas mensagens de acordo com as eras da igreja, a mensagem se manifestou em cada era da igreja, conforme o quadro ali mostra em Apocalipse, capítulos de 1 a 3. As eras da igreja. Nós estamos bem na última era da igreja. Laodiceia é o nome dela. Laodiceia. Nós estamos aqui, agora, vivendo nela. E aí se dará o rapto, e aqui na terra, o que acontecerá? 3 anos e meio de grande tribulação, onde o homem do pecado se manifestará, o diabo, Satanás. Ele se encarnará no falso profeta, na besta, no poder maligno. E ao mesmo tempo a igreja sobe e isto se manifesta aqui na terra. E quando se dará as 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, pregando lá para Israel. Israel não recebeu o evangelho que nós temos aqui hoje. Não. Eles não creem assim, desta forma, como nós cremos. Que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o enviado ao nosso Salvador, ao nosso Deus. Eles creem que estão ainda aguardando a vinda do Messias. E certa vez o irmão Brana estava conversando com um rabino, e o rabino disse para ele: vocês são pagãos, vocês dividem Deus em 3, vocês não podem dividi-lo em 3 e querer dar a um judeu. Isso, não aceitamos isso. Aí o irmão Brana disse: rabino, nós não fazemos isso. Nós não dividimos Deus em 3 pessoas. Aí ele disse: o que o Messias é em Isaías, se não me engano, 1:9, agora não me recordo. O que o Messias será? Ele disse: o Messias será Deus. Então, eles creem em um único Deus, e eles estão certíssimos disso. Porque Deus é um só, com 3 manifestações, de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Ele é Pai sobre nós, Filho conosco e Espírito Santo em nós. Então, virá um milênio. Depois da grande tribulação, haverá uma guerra. Lá no Armagedon, a guerra do Armagedon, se não me falha a memória, será nas portões de Jerusalém. Será uma guerra física e logo então em seguida será manifestado um fogo físico de bombas e tudo. Depois virá um fogo espiritual. O céu virá do céu e queimará tudo. São Pedro diz que essa terra aqui está reservada como um tesouro, está bem guardada como um tesouro para o fogo. Esse é o último batismo da terra. O batismo primeiro foi água, o segundo foi sangue e agora o terceiro é o fogo. E então virá o milênio. O milênio será depois, porque enquanto ocorre o arrebatamento, a noiva de Jesus Cristo, que são os cristãos de todas essas eras, que creram em seus mensageiros, estarão nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Enquanto aqui, grande tribulação, o Israel recebendo as 2 testemunhas, Moisés e Elias, eles estarão pregando para os judeus. E eles receberão o Evangelho de Cristo. Ali, os 144 mil que a Bíblia diz, são 12 mil de cada tribo. E então virá o milênio, que agora não é o milênio, mas virá o milênio. O milênio é 1000 anos aqui nesta terra, com Cristo reinando sobre todos, né? Ela somente representa a era do vencedor. Canaã, veja, representa a era do vencedor. A dispensação da vitória. Porque em Canaã eles mataram e queimaram e tomaram cidades. E lá não haverá nenhuma morte no milênio. Por isso que Canaã não representa o milênio. Porque ainda quando eles estiveram lá em Canaã, ainda tiveram mortes, ainda tiveram guerras, tribulações diversas. Então
Então não representa, porque no milênio nada morrerá. Mas outra coisa que isto faz, isso traz a justificação pela fé. Depois deles terem crido em Moisés e de terem deixado o Egito. Então veja, eles saíram do Egito, foram justificados. Santificação para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do Cordeiro sacrificado no deserto. E então entrarem em uma terra que foi prometida. Agora, o que é a terra prometida para o crente no Novo Testamento? A promessa é o Espírito Santo. Veja, quando o homem, como esse copo, tem uma história que é assim: um homem foi no galinheiro e achou um copo. Lá no galinheiro estava sujo. Ele tirou este copo do galinheiro e levou para casa. O copo foi justificado. Ele saiu do galinheiro como um homem. Quando ele ouve a mensagem, ele ouve a voz de Deus, e ele aceita em seu coração, e ele sai do mundo. Isso não quer dizer que ele tem que sair daqui, pegar um foguete e sair. Isso quer dizer que ele deixa de fazer as coisas vis que antes ele fazia, e deu ouvidos à palavra de Deus, e agora quer seguir este caminho. Então ele foi justificado porque ele creu na pregação da cruz, ele creu no Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador. E agora nada mais interessa a ele, porque isto aqui é o que interessa para ele agora. Ele foi justificado. E então, depois vem a santificação, que é você continua no caminho, continua nesse caminho de Cristo, as coisas vis vão deixando você. Se tem algo lá dentro que ainda precisa você remover de sua vida, qualquer coisa material, qualquer coisa social, qualquer coisa, você elimina isso, Deus vai tratando com você, a palavra vai tratando com o homem e com a mulher, e ela vai sendo purificada, ela vai sendo limpa. Então esse homem levou o copo para casa e lavou, ele está lavado, limpo, santificado, que é separado e pronto para uso. Aqui, o homem, a mulher, vem aos cultos e ora e dá atenção ao Espírito Santo e busca de coração. Ele está sendo santificado, ele está sendo limpo, separado, colocado em ordem para ser usado. E aí então depois vem o Espírito Santo, que é a terceira etapa. Um cristão precisa das 3 etapas para chegar em Canaã, como foi o Israel. Eles chegaram em Canaã, 3 etapas. O cristão, para estar com Cristo lá no arrebatamento, naquele dia do rapto, ele tem que alcançar as 3 etapas. Não pode ficar só na justificação e nem na santificação. Ele tem que entrar na terceira, que é o batismo com o Espírito Santo, é com fogo. Quando o Espírito Santo vem dentro de você e queima todo o pecado, queima aquela serpente do mal que está dentro do coração. Essa é a promessa, é entrar em Canaã. Veja, agora no Novo Testamento, a promessa é o Espírito Santo. Pois acontecerá que nos últimos dias, Joel 2:28, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito, e eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima dos céus, e na terra, colunas de fogo, fumaça e vapor. E Pedro disse no dia de Pentecostes, após tomar seu texto e pregar: arrependei-vos, isto é Atos 2:38. Vamos ler aqui, só para ficar bem fixado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Aqui está a receita. Pedro, apóstolo Pedro, a qual recebeu as chaves que liga e ninguém desliga. O que ele ligar aqui na terra será ligado no céu. Olha só o que ele diz. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais um, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja, todos vós, né? Se tratando dos judeus. Ele estava falando ali com pessoas, nesse dia da festa de Pentecostes, estavam pessoas de todas as partes do mundo, pessoas de todas as línguas. E ali, eles estavam com medo da igreja da época, que rejeitou o Cristo, que crucificou ao Senhor. E estavam com medo, eles estavam onde? No cenáculo. Todos juntos, unânimes, orando, buscando a Deus, fazendo o que o Senhor Jesus Cristo disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram, eles obedeceram. Olha que bom é crer e obedecer o que a Bíblia diz, não o que o homem diz, o que a Bíblia diz. Temos que ter a Bíblia, a palavra de Deus, como nosso norte, como a nossa vida. Ela é vida. Muitos têm a Bíblia aberta em algum lugar da casa ou de uma instituição religiosa ou uma instituição de saúde, mas se ela não for lida todos os dias em oração, em reverência ao Deus que a escreveu, porque aqui existe vida, é Deus em forma de letra, não haverá poder nenhum ali, mas aqui vós, eles estavam falando para os judeus ali, vossos filhos judeus, né? E todos os que estão longe. Quem é esses todos que estão longe? Eu e você. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós somos gentios. Mas nós fomos alcançados por uma tão grande graça. Essa palavra, ela nos alcançou hoje. Ela está dando oportunidade a cada um hoje de se reconciliar com o Criador. Existe um que viveu antes de você, que foi Deus, e Ele te viu aqui hoje. Não perca essa chance de aceitá-lo no seu coração. Então ele disse, esta é a fórmula que o homem entra e recebe o Espírito Santo. É a fórmula onde ele invoca o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a Bíblia diz. E qual é essa invocação do nome do Senhor? Invocar sobre a sua vida, sobre si, o nome dele, que é Senhor Jesus Cristo. É o nome dele, é o Senhor, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Porque veja, irmãos, eu não sou pai. Aliás, perdão. Meu nome não é pai, embora eu seja pai. Eu sou pai, mas meu nome não é pai. Meu nome é pai? Não. Meu nome é Anderson. Mas eu sou filho também. Então veja, meu nome é Anderson, mas eu sou pai e sou filho. Vocês também. Um é filho, o outro é mãe, o outro é pai, o outro é pai, o outro foi filho, é filho também. E ele é a mesma coisa. Qual é o nome dele? Senhor, vamos falar juntos? Senhor Jesus Cristo. Ele é o nome dele. Em nome do Pai, Senhor, Deus sobre nós. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. É maravilhoso isso, é o mistério de Deus. Cristo, o mistério de Deus revelado. Filho, Filho, que é o Senhor Jesus, é o Filho conosco, Cristo, que é o Espírito Santo em nós. Hoje, Jesus Cristo está aqui na terra, mas você não pode ver assim com esses olhos da carne. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco até os confins, até os séculos, o fim do tempo. Ele estaria conosco.
O mundo não me verá mais, eu vou para o Pai. E os apóstolos ficaram tristes. Mas ele disse que ele iria para o Pai e que depois ele enviaria o Consolador. Este Consolador, que é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. É o Espírito de Cristo vivendo no cristão, na cristã, no cristão, no homem, na mulher cristãos. Não é o Jesus literal que outrora andou aqui na terra, é o Espírito dele. Muitos dizem que o diabo é um mau pensamento e que o Espírito Santo é um bom pensamento. Mas isso é um engano. Não é assim. O diabo é uma pessoa, os demônios são pessoas, só que são espíritos. Agora veja, o Espírito de Cristo, ele é uma pessoa também. Só que ele é o Espírito de Cristo, é a pessoa de Cristo. Assim como o diabo é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo no crente. É como pegar esta água aqui. Aqui eu tenho uma parte da água. Da água que foi tirada está aqui no copo. Vamos pegar a água de uma colher, o oceano. Eu vou lá e pego um copo de água do oceano. Eu tenho todo o oceano? Não tenho. Mas eu tenho uma parte do oceano que está neste copo e está comigo. Se eu pedir para fazer uma análise química desta água, constará os mesmos componentes químicos estão aqui, estão no oceano de igual modo, só que em proporção diferente. E o Espírito de Cristo é a mesma coisa. Deus é Espírito e não pode ser visto por ninguém. Mas ele foi visto um dia, manifestado em carne. Esta coluna de fogo, que é o Logos, que guiou Israel no Egito, um dia, na sua manifestação, chegou à plenitude dos tempos, ele se manifestou em carne. São João diz, um dia o verbo estava com Deus, era carne, mas um dia se fez Deus. O verbo se fez carne. Ele era Deus, estava com Deus. E ele se fez carne e se deu a conhecer aos homens. Jesus, ele orou por nós. Ele disse assim: Pai, manifestei o teu nome. O nome dele. Filipe disse: Pai, mestre, mostra-nos o Pai e nos basta. Filipe perguntou a ele. Jesus disse: Filipe, tenho estado tanto tempo convosco e não tendes visto o Pai ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai que nos bate? E quem me vê a mim, vê o Pai. Ora, eu tenho uma porção do Espírito de Deus, de Cristo em mim, e você de igual modo. Nós não temos por completo agora, nós temos em parte. É uma pequena fração do Deus Todo-Poderoso, do Criador, dentro do cristão. E é por isso que nós não queremos nada neste mundo. É por isso que para nós é muito melhor estar aqui na casa de Deus do que estar em outro lugar. Porque é aqui que nós nos alimentamos do ser que nos dá vida. É Ele que nos dá a vida, não sou eu. Não é o presidente da república. Não é ninguém neste mundo. Pode ser o homem mais rico deste mundo. Acredito que seja aqueles homens da Arábia, né, onde tem petróleo. Não sei se são eles. Mas não importa. Pode ser o mais rico do mundo. Eles fazem estatísticas lá fora. O mundo cuida dessas coisas. Quem é o mais rico? Quem é o segundo? Quem é o terceiro mais rico? Nós não precisamos disso. Nós só precisamos de palavra de Deus e de mensagem. Essa mensagem vai te levar para o rapto. Esteja certo disso. Essa mensagem hoje é Bíblia revelada. Aqui contém coisas que João, Apocalipse 10, 7, João foi impedido de escrever. Apocalipse 10, 7. É o ministério os segredos do ministério do sétimo anjo.
É o sétimo anjo, veja. No capítulo 10, João viu um outro anjo forte que descia do céu. Eu vou resumindo aqui por causa do tempo. No versículo 3 diz assim: e ele clamou com grande voz quando ruge um leão. E quando clamou os 7 trovões, emitiram suas vozes. Os 7 trovões emitiram suas vozes. Veja. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever. João, o escriba, ele estava escrevendo. O próprio Senhor Jesus Cristo se apresentou a ele. E ele caiu com o rosto em terra, desmaiado. Jesus tocou seu ombro, levantou ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. Oh Deus dos céus. E ali ele disse: eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escrevas. E aí o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, aleluia, do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Veja, 7 eras da igreja, capítulos de 1 a 13 de Apocalipse. Nós estamos na 7ª era. Os 7 trovões emitiram suas vozes. O que é? Cada era foi um rompimento de um trovão. Foi um selo que foi aberto. Ele veio revelar o segredo do 7º anjo. Ele veio revelar. É o ministério de Elias, o ministério do Filho do Homem e o ministério do 7º anjo. Segredos esses que nós temos hoje, graças ao bom Deus que nos predestinou para tê-los aqui hoje, termos fartura de alimento. E esses segredos e esta mensagem, irmãos, foram gravadas. O anjo disse para ele gravar: armazene alimento, porque Deus sabia que ele iria partir. Se o profeta ia ser tirado da terra, fisicamente ele saiu da terra, está na 6ª dimensão, mas a sua palavra ficou aqui, gravada em fita, transcrita em mensagens, e hoje temos até os tablets com as suas mensagens. Este é o alimento. Ele disse que a fé para o rapto está nas mensagens, porque ela é os mistérios de Deus, ela é a mensagem que leva nós de volta à palavra original, de volta aos pais da fé apostólica, de volta à verdade, de volta à palavra original. Você observou Josué antes deles atravessarem o Jordão? Josué disse: ide até o meio do campo e limpai vossas vestes, e cada um de vós se santifique, e nenhum homem se achegue a sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. Vê? É um processo de se aprontar para herdar a promessa. Agora, a promessa para Israel era: Deus deu a Abraão a promessa da terra, da Palestina, e era para ser sua possessão para sempre, e era para eles permanecerem sempre naquela terra. Agora, eles passaram por 3 estágios, indo para a terra prometida. Agora veja isso ser perfeitamente tipificado no Novo Testamento. Agora, isto, como eu tenho dito, discordarei com alguns de seus pensamentos. Algumas de vocês, preciosas pessoas, Nazarenas, Igreja de Deus e assim sucessivamente, não deixe isto ferir, mas simplesmente observe isto atentamente e observe os tipos. Observe e veja se cada coisa não enquadra perfeitamente. Lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 etapas desta viagem. Pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora. E então somos santificados
através da oferta de seu sangue, lavado de nossos pecados, e nos tornamos peregrinos e forasteiros, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo, nossa promessa. Oh, que maravilha isso, irmãos. Quando você vai lendo, você vai se deleitando com isso. Você vê, você nesta terra é um peregrino e forasteiro. O mundo não reconhece. Assim foi durante toda a era da Bíblia. Você vê, lê a Bíblia e você vê. Não tem ninguém aqui que alcançou o céu deitado numa rede, abanando. Não. Muitos navegaram em mares de sangue até chegar lá. O que será nosso testemunho? O irmão Brana diz na mensagem, que agora me fugiu o nome, mas ele diz na mensagem, se eu lembrar eu falo, o que será o nosso testemunho frente ao deles? Veja, eles viveram pela fé, e Deus requer que nós vivamos pela fé. Nosso testemunho perto deles, o que seria? Mas o mesmo fez Israel no deserto. Nenhum lugar para descansar, viajando noite após noite, seguindo a coluna de fogo. Mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram. É aí onde o crente chega. Ele chega primeiro ao reconhecimento de que ele é um pecador. Veja, o homem ele tem que reconhecer, ele ouve. Deus, o homem não é o homem que busca a Deus. Saiba disso. Não é o homem e a mulher que busca a Deus. É Deus que busca o homem. E se você ouvir a voz de Deus e der lado para Ele, e então Ele entra em sua casa, que é o seu coração, limpa, faz purificação, tudo, adorna e faz morada ali, e te posiciona no corpo de Cristo. É onde ele tem que reconhecer que ele é um pecador. Então ele é separado pelas águas, a lavagem da água pelo sangue, ou melhor, a lavagem da água pela palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificado pela fé, ele se torna portador e em paz com Deus, através de Cristo, batizado no nome de Jesus Cristo, para omiti-lo na viagem, você entendeu? Na viagem. Então, se ele se torna um forasteiro e um peregrino, ele está em viagem para onde? Para uma promessa que Deus fez. Mas os crentes, as equipes de Caleb e Josué, porque lembram de 2 milhões que saíram do Egito, ali saíram muita gente. Saiu homens, mulheres, crianças, anciãos, e saíram também egípcios junto com eles. Mais de 2 milhões, talvez. Mas veja, quantos entraram na terra prometida? 2. O profeta diz que é provável que um punhado assim que vá no arrebatamento. Veja, 2 milhões saíram do Egito e só 2 entraram na terra prometida. E agora no rapto? Não vai ser muita gente. O profeta diz que é um punhadinho na mão assim, ó, de pessoas. Mas você sabe, você fala, eu vou, eu estarei lá. Você não tem que pensar assim, eu não vou. Não, você vai. Você tem que ter fé para o arrebatamento. Mas como que eu adquiro essa fé? Através das mensagens que o Senhor nos deu hoje, através do seu mensageiro, através da Bíblia Sagrada e através desta mensagem. Esta mensagem nos separa para o rapto. Que estavam indo para a promessa, eles mudaram para a terra e tomaram a terra e se estabeleceram na terra com uma possessão. E nunca paramos na justificação e santificação. Nós nunca devemos parar. Eu agora estou justificado, está bem. Agora estou santificado, está bem. Não. Se ficar aí, você pode voltar, você pode cair, você pode se enredar novamente com as coisas do mundo.
Tem que sempre prosseguir mais alto e mais alto e mais alto. Nunca parar, nunca estacionar, nunca voltar atrás, nunca parar, nunca retroceder. Eles nunca voltaram atrás. Houve muitos aqui que não quiseram entrar na terra, porque temeram os gigantes que lá moravam, os guerreiros que lá guardavam as cidades. Mas eles trouxeram evidências daquela terra. Um cacho de uva carregado por 2 pessoas. Veja, era terra boa, que Deus tinha dito para eles que eles iam herdar. É a terra que nós vamos, é assim, meu irmão. É uma terra que mana leite e mel. Lá nós vamos descansar. Lá nós vamos viajar. O pastor Clamar fala, lá eu quero viajar para todo lugar. Em pensamento você vai e já está no outro lugar. Então veja, é uma maravilha. E não paramos na justificação e santificação. Vamos em frente com o batismo, com o Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus Cristo sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpa de uma vida de pecado. Mas agora nos apressamos em uma posição, a uma promessa do batismo do Espírito Santo. Pois Pedro disse no dia do Pentecostes, pois a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para aqueles que estão longe, somos nós, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus cegou Israel, Deus cegou os judeus, para que você, para que eu pudesse ver esta mensagem. Israel não viu Jesus, não porque eles não quiseram ver, eles foram cegados para isso. Eu creio que Deus ficou com o seu coração sangrando ao ter que fazer isso. O seu povo, o povo dele, a qual ele veio, salvou, deu a terra e agora trouxe o Cordeiro Santo de Deus para ser sacrificado. E quem foi salvo? E a quem foi dado a conhecer? A nós, os gentios. Paulo ele disse, sou apóstolo dos gentios. Paulo sendo judeu, fariseu da linhagem de Efraim, se eu não me engano. Agora não me recordo, mas ele conta isso. Mas ele diz, eu sou apóstolo que Jesus o separou para ser enviado para os gentios. Para nós. Primeira era da igreja, Éfeso. Olha lá, o mensageiro é Paulo. Ele foi o primeiro, com a mensagem de Jesus Cristo. E se essa mensagem não tivesse chegado a nós, nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para nós. Não é mérito meu estar aqui. Não é mérito seu estar aqui. É dele. Não há nenhum homem nessa terra digno. Não foi encontrado, como nós lemos quarta-feira. Jesus, na conferência do Getsemane, o pai disse, filho, você está pronto? Ele disse, Senhor, Pai. Na oração ele ora, né? Pai, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmão, ele te amou tanto, ele me amou. E não havia, eles olharam, e talvez eu possa fazer um quadro, olhando para o redor, vendo todos nós, para não ter ninguém digno. Só você é digno, o Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu de virgem, não do pecado, não da via do sexo. Ele nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo criou uma célula sanguínea no útero de Maria e concebeu do Espírito Santo. Ele criou uma célula ali. O Criador, ele fez um corpo para si. E ele habitou ali. E ele se fez conhecido dos homens. E ele morreu e ressuscitou. Hoje não está lá, o sepulcro está aberto, ele não está lá. O anjo disse para Maria, o que vocês procuram? Por que procurais o morto no meio, o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas ele está vivo. Oh, glória a Deus! E ele está aqui nesta noite porque ele prometeu que estaria. Ele disse, onde 2 ou 3, e aqui estamos em mais, estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. E eu creio nisso. Eu creio nesta palavra. Você pode flutuar
flutuar nas promessas divinas, que elas são verdadeiras. Não são palavras de político, não são palavras de homem, não são palavras de um homem que quer ser líder para imputar coisas da sua cabeça na cabeça dos outros. É palavra de Deus, é palavra divina, é palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não vamos parar, porque Ele nos limpa de uma vida do pecado. Aqui eu já vi. Como Deus tem colocado alguns na igreja através de suas dores de parto. Às vezes é tremendo. Quando uma igreja está gemendo sobre uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus Cristo, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes. Como elas gemem e choram sobre suas dores de parto. Mas quando eles nascem, posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e evangelistas. Então lá ele dá o falar em línguas, interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dons de cura, todos os tipos de milagres. Onde a igreja está agora, este é o meu propósito de fazer isso. A igreja está sempre tentando elevar alguém à parede, mas não faça isso. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim se você estiver em Manassés. Você tem que tomar o seu lugar em Cristo, tomá-lo realmente. E isto se torna profundo e rico quando chegamos aqui. Como Deus coloca um na igreja para falar línguas, outro. Agora, temos sido ensinados muitas vezes, todos nós temos que falar em línguas. Isso é errado. Todos nós temos que fazer isto. Não temos. Todos eles não fizeram coisa alguma. Veja 1 Coríntios 12. Que o irmão Brando diz. Alguém pode dizer assim: você já falou em língua? Então você não tem o Espírito Santo. Todos têm que falar em línguas. O profeta nos ensina. Línguas hoje é evidência sim, para os incrédulos. Porque línguas hoje é confusão. O mundo gentil começou lá em Babilônia, lá com Daniel. Na escritura na parede, confusão de línguas. Se iniciaram lá, terminou aqui. Vai terminar aqui agora com confusão de línguas. Veja, acerca dos dons espirituais, é o capítulo 12, 1 Coríntios, começando no 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, não um só corpo, assim é Cristo. Vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então Cristo é um corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo.
Cristo é um, não é vários. Deus tem um corpo aqui na terra, o seu corpo, que é o Senhor Jesus Cristo, tem um corpo aqui na terra, tem vários membros. E esse Espírito, ele ministra, ele opera dons conforme ele quer. Então, a uns ele dá o dom de falar em línguas, a outro ele dá o de interpretar as línguas. Porque Paulo explica nas suas cartas que se um só fala em línguas e não há quem interprete, edifica a si mesmo. Mas orai para que também tenha quem interprete, para que edifique a igreja, porque é para edificar a igreja. Então, se tem um que interpreta e entra um incrédulo lá e ouve só falar em línguas, ele não vai. Agora, se tem quem interpreta, ele vai dizer, realmente Deus está aqui nesta igreja. Mas a cada um, veja, a evidência não é falar em línguas. Todos nós temos que fazer isto. Não temos. O Espírito dá a cada um a ministração, particularmente a cada um. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo, nós somos membros desse corpo. Agora, o irmão Branham diz que a evidência de ter o Espírito Santo qual é? É crer naquilo que Deus está fazendo no seu dia. Assim foi em cada era da igreja. Assim foi em cada era. E hoje não seria diferente. O que Deus está movendo hoje é esta mensagem, preparando o povo para o rapto, preparando nós para voltarmos à palavra original, de volta à fé apostólica. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo, é você crer em toda a palavra que é pregada, é você crer naquilo que Deus está manifestando hoje aqui, através do seu Espírito, através do seu profeta. Deus fala através de profetas. E agora, depois que você está dentro, isso não significa que você está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Não pensa que você vem para Cristo, é justificado, é santificado, e agora eu estou limpo. Foi colocado para uso, mas não estou cheio. Não adianta. Você tem que estar cheio, cheio de água, cheio de Espírito Santo. Você não está livre da guerra. O cristão aqui, ele sofre, como o pastor Joaquim disse aqui no programa de rádio. A noiva de Cristo purga aqui nesta terra. Não depois, é agora. Ela é privada de fazer muitas coisas, não porque alguém impõe isso, não é. Não é legalismo. Ninguém impõe aqui, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça isso. Não. Quem dirige o cristão é o Espírito Santo. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, muito embora nem tudo vai me ser conveniente a mim. E nem por isso eu fico triste, mas de jeito nenhum. Eu fico muito feliz, porque eu sei o caminho que eu estou. Eu sei, nós sabemos o caminho que nós estamos. É um caminho tremendo, é um caminho estreito. O Senhor Jesus disse, é caminho estreito, é porta estreita, é caminho estreito, e poucos há que encontrem. Ele diz, andai pelo caminho estreito, difícil, porta larga, caminho largo. Isso todo mundo vê, enxerga e vai por ali, porque é melhor. Mas veja, é difícil. Se essa mensagem fosse porta larga, caminho largo, essa igreja não seria nem aqui mais, seria num outro lugar, com milhares de assentos e estaria cheia, lotada. Por que não é assim? Porque são os poucos escolhidos, desprezados do Senhor, que ouvem esta mensagem. Mas você tem a oportunidade de ouvir. Você está ouvindo, você está vendo com seus olhos. Então nós não precisamos que um anjo desça aqui. Uma certa vez uma mulher disse assim para o irmão Brana: irmão Brana, se um anjo do céu descer para mim e falar que eu tenho que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo,
Então eu e os meus ministros, se não me engano, era uma líder religiosa. Eu e os meus ministros vamos ser todos batizados no nome de Jesus Cristo, como o Senhor está falando. Ele diz, então se esse anjo aparecer para você, ele é falso. Ela assustou, ela falou, mas por quê? Ele não está falando o que está escrito na Bíblia? Ele disse, não precisa de um anjo aparecer para você para dizer o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito aqui. Quando aquele rico e Lázaro, quando Lázaro comia das migalhas do que caía da mesa do rico, ali os cães lambendo suas feridas, e o rico deixando as migalhas caírem, Lázaro se alimentando delas. Jesus conta que um dia os dois morreram, e os dois foram cada um para o seu lugar. Antes de Jesus morrer era assim. Tinha o inferno de um lado, o Hades, e do outro lado, o paraíso. E algo que dividia eles, que era um grande abismo, nenhum podia passar para um lado oposto. E lá o rico, ardendo em chamas, aquele calor, disse, ele viu o Lázaro, ele viu Lázaro deitado no seio de Abraão, e Abraão cuidando de suas feridas. E aí ele gritou, Pai Abraão! Ele sabia quem era Pai Abraão. Ele foi o jovem rico, o jovem mancebo de qualidade. Ele sabia, ele tinha instrução desde sua mocidade. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia. Ele viu, Pai Abraão, deixa Lázaro vir molhar o dedo na água e vir refrescar a minha língua. Abraão disse, não é possível nem quem está aqui ir aí onde você está e nem aí vir aqui. Então deixa ele ir e levar aos meus parentes, meus queridos que estão lá ainda, falar para eles não virem aqui, mudar de caminho, não vão por esse caminho que eu fui. Ele disse, não, lá eles têm os profetas, tem Moisés, a lei e os profetas. Se eles não leem, se eles não dão crédito à mensagem, se eles não dão crédito aos profetas, se eles não dão crédito a isso, eles não vão crer, mesmo que um dos mortos ressuscite e fale com eles. Não creem, irmãos, não creem mesmo. Então, ele diz, seria anátema um anjo vir falar, porque está escrito isso aqui. Você tem que crer na palavra de Deus. Tem que crer em toda a palavra de Deus e crer de coração. Abra seu coração, seja sincero, seja sincera. Vamos se colocar em pé e fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai Celestial, ao Senhor toda a honra, glória e louvor. A Ti, ó Deus, entregamos este culto. Ó Deus, o Senhor é o dom da vida. Ao Senhor toda a honra, ó Pai. Obrigado, Senhor, que cada um de nós possa retornar aos lares abençoados por Ti, ó Deus. Nós pedimos isto com perdão dos nossos pecados, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, cura os enfermos. Dê cura, Pai, para aquele que está doente. Dê, ó Pai, assim, um repouso, um descanso para o cansado de coração. Ó Deus, se há algum vício, Pai, tira da pessoa, retira isso, Pai. Tira Satanás da vida das pessoas, Senhor. Ele se manifesta através das doenças, através dos vícios, através das falsas doutrinas que não são que fogem da Tua palavra verdadeira. Ó Deus, abra os corações para que possam crer, ó Deus. Que isso seja para a honra e glória do Teu santo nome. A Ti te damos glórias. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor.
levantar a mão pela vida do irmão Anderson Silva, pela sua família, pelo seu ministério. Amanhã teremos culto às 6h30, culto de pregação, começando com o programa ordinário, louvores, e após teremos a pregação da noite. Cumprimente o irmão Salvo dizendo: Deus te abençoe.